Olha aí, pessoal, a grande mídia segue no seu intento de tentar compreender a natureza dos memes, principalmente da onda de memes que foi o Tachad, que deu uma arrefecida, mas continua ainda rolando uma coisa impressionante. De fato, pessoal muito criativo, novas piadas, novas zoações acontecendo a todo momento, volto a dizer, de forma mais do que merecida, diga-se de passagem, né? Mas o pessoal aqui do antagonista traz um ponto interessante, que é justamente a capacidade que os memes, uma coisa extremamente simples e nativa da internet na época das redes sociais, como eles têm a capacidade de mover o debate público para lugares onde antes o debate não chegava. É uma coisa realmente impressionante. Temas econômicos são de uma complexidade maior e as pessoas geralmente não costumam lidar com essas coisas, mas o humor da internet traz o debate para um outro nível, né? No caso aqui, realmente, uma coisa muito importante para o Brasil hoje e que enfraquece o governo Lula sob um olhar mais amplo, né? Como diz o pessoal do Metrópolis aí, o PT demorou a reagir porque não dá para reagir contra essa marcha dos memes. A marcha da internet é algo realmente imparável, né? Muito bom esse meme aqui, diga-se de passagem. Mas então, vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, né, as imagens aqui o pessoal traz no site do antagonista, na verdade é uma coluna da revista Cruz Web, que foi citada em partes aqui do Leonardo Barreto, um cientista político, né? E o que acontece? O que ele coloca, né? Que o assunto relacionado à política de forma geral, aí de coisas mais técnicas, né? Arrecadação de impostos, metas fiscais, taxa de juros, isso aí realmente não é algo que atrai muito a população, até porque, conforme ele coloca aqui, né, o cidadão tem um custo, né, de entender, gastar tempo para entender a política, entender a economia, e ele, usando esse tempo, deixa de fazer outras coisas prazerosas, como ficar com a família, se divertir e tudo mais, né, para ficar analisando questões políticas. Tem que gostar muito para se dedicar a esse tema, essa é a verdade, né? Só que os memes vêm nesse sentido aí. Então, ele coloca que, na verdade, em democracias, o público, o eleitor, tem que consumir conteúdo político para que haja orientação para o voto, para que ele escolha para quem votar. A coisa não é bem assim, pode significar isso para uma parte da população, uma fatia da população. Outra parte não vai se conduzir por política, vai se conduzir por demagogia, que é outra coisa diferente aí, embora uma coisa possa levar a outra naturalmente, né? Então, ele diz que o governo gasta rios de dinheiro com comunicação institucional, que nada mais é que propaganda estatal para o governo vigente paga com dinheiro público, né? E aí o fundo público para as eleições, o fundão eleitoral, cresce cada vez mais. E dentro disso aí, né, de toda essa estrutura desse maquinário que custa bilhões de reais sempre que é colocado em circulação, e que não tem um resultado muito esperado, essa é a verdade. O governo Lula luta desde o começo para tentar convencer as pessoas por meio das redes sociais que ele é um bom governo, tem falhado miseravelmente e tem falhado por conta da internet em si, por conta dos memes. Os memes do Tachad são uma coisa deste momento. Já acontecia um pouco antes, se tornou um fenômeno agora. Mas o massacre da internet contra o governo já aconteceu em outras oportunidades, inclusive lá com as blusinhas, né, a taxação das blusinhas das comprinhas. A internet caiu matando no governo Lula e um monte de jovem dinâmico que fez o L ficou revoltado com o presidente porque as notícias circularam bastante nas redes sociais, né? E o governo, naquela época, não soube lidar com isso, né? Então, o cientista político aqui afirma que os memes, né, são um desafio, independentemente de como você olhe isso aí, né?
Eles têm a característica de humor, de sátira, serve até como instrumento revolucionário aqui, mas ele traz foco, isso é muito importante nesse momento, para um debate que tipicamente não alcança as pessoas, né? Então, por exemplo, né, essa questão aqui o próprio Haddad ter que ficar se desculpando aí por algumas situações, isso aí pode até, conforme ele coloca aqui, ter um efeito deletério para o governo maior do que uma manifestação na Avenida Paulista com 500 mil pessoas. O que é verdade, porque a manifestação na Paulista, primeiro, não atinge tanta gente assim, 500 mil pessoas é muita gente, mas não para a internet como um todo, para as redes sociais, que os números são ordens de grandezas maiores do que isso aí, mas também porque uma manifestação na Paulista é um evento muito direcionado. Quem vai nessas manifestações de direita são eleitores de direita, gente que já não vota no Lula, pessoas que são contrárias a ele por uma série de fatores, inclusive anteriores ao atual governo. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é, naturalmente não é isso. Assim como o Lula fazendo lá os comícios dele com a pelegada, o MST e tudo mais, não vai fazer a menor diferença para ele. A diferença realmente está naqueles, vamos colocar aí, 5% no máximo, que fizeram a total diferença nas eleições passadas, que migraram do voto no Bolsonaro para o voto na esquerda. A diferença foi mínima entre os dois candidatos, né? Foi 2%, nem 2%. Ou seja, se 1,5% da população, 1,2% da população, não, dos eleitores válidos, mudassem de ideia na semana do segundo turno e decidissem votar no Bolsonaro, ele tinha vencido as eleições, né? Então, essa margem pequena do eleitorado é que tem que ser atingida. E não é atingida por manifestações, por passeatas, nada disso. Agora, os memes chegam para todo mundo. É impressionante. Tem gente eu vi até uma postagem falando que até gente do PT compartilhou isso, né? Compartilhou por não gostar do Haddad, querer queimar o Haddad, né? Mas isso ajuda a circular nos meios de esquerda ainda. Torna isso aí praticamente em toda parte. Coloca em toda parte os memes. Tá lá na Times Square. Enfim, um fenômeno da internet. E aí isso alcança um eleitorado diferente e chama atenção para um fator muito específico que é importante, dói no bolso de todo mundo, que é a questão dos impostos. E aí, quando tem esse meme, o pessoal se questiona, será que isso aqui é verdade, né? Tantos memes acontecendo, parece que tem um fundo de verdade nisso aí. E pode até não funcionar para o que já passou. As pessoas podem não vincular a imagem do Haddad com a taxação das comprinhas, é difícil não vincular nesse caso específico, mas pode ser que não vinculem com a luta pelo fim da desoneração da folha de pagamento, com o aumento do preço dos combustíveis por conta da retomada de alguns impostos, a volta do DPVAT, taxação de offshores e outras coisas assim. Pode ser que as pessoas não façam o link, a vinculação de uma coisa com a outra, mas tudo que vier daqui para frente em matéria de novos impostos, meu amigo, isso aqui, o meme do Haddad vai fazer toda a diferença nessa história e vai dar uma chacoalhada na aprovação não só dele, quanto do próprio governo Lula, naturalmente, né? Então, o pessoal da revista do site Metrópolis coloca aqui, né, o ponto de que o governo não soube lidar com essa questão aí e tudo mais, né? Obviamente, isso não muda nada na vida do Lula, na vida do Haddad, eles continuam fazendo lá o péssimo trabalho deles de qualquer forma, mas a equipe econômica, aliás, a equipe do governo Lula de forma geral, está monitorando isso aí por conta dos efeitos deletérios que isso pode ter. E não apenas disso, né? Se for um evento único na história do mandato Lula, nem é tão ruim, nem é tão problemático. Agora imagina se surge uma outra onda de memes com outro ministro do Lula de outra área, ou com o próprio Lula. E aí, vai virar moda isso, né? A internet meio que vai massacrar o governo se isso vier a acontecer de fato aí, né? Então, o pessoal aí acabou caindo na armadilha, vamos colocar assim, dos memes no começo, né? No primeiro momento aí, o pessoal da esquerda, inclusive, porque eles embarcaram no discurso que o imposto é ruim. Um discurso verdadeiro, diga-se de passagem,
que não reflete apenas a ética libertária que eu sigo e tudo mais, reflete o pensamento do brasileiro que não aguenta mais pagar impostos. Ninguém aguenta mais tributos, já estamos saturados disso aí. Então, o argumento central dos memes é justamente isso, né? Essa coisa de mais imposto e aumentar a carga tributária. E aí o governo, gente de esquerda, políticos, caíram na armadilha, entre aspas, a armadilha, né? De defender isso também. Falar, não, o Haddad está reduzindo impostos, aceitando, ainda que implicitamente, que imposto é roubo, né? E aí depois alguns se tocaram disso, e agora já tem até veículos de mídia afirmando que não, o pessoal tem que parar de tratar imposto como se fosse algo ruim, porque distribui a renda e tudo mais. Veja, então, que não só a reação por parte da esquerda, do governo Lula, da mídia, está completamente desencontrada contra os memes aí, nessa reação contra os memes, como os próprios memes têm algo muito mais profundo dentro de si. Não se trata apenas de criticar um indivíduo de forma específica dentro do governo Lula, nem de criticar o governo todo, ilustrado por essa pessoa específica. A crítica aqui é o próprio fundamento arrecadatório do Estado, como isso é ruim e como o povo não tolera esse tipo de coisa, né? E aí, para mim, com esse meme, essa percepção de que imposto é roubo se tornou mais generalizada e ela veio para ficar. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!